a mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 19, com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. E hoje eu tenho o prazer de apresentar o Dirceu Reppers. O Dirceu, ele é pai do Gabriel e da Helena, esposo da Alcione, ele é graduado em Ciências da Computação, tem um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas também. E ele está aqui hoje para ter um papo bem profundo. Não é um papo nada superficial em se tratando desse assunto. E ele vai falar também um pouco da trajetória profissional dele, porque com essa formação em ciências da computação, teve uma empresa por 20 anos na área de TI. A empresa estava consolidada, tinha um time grande trabalhando, mas tinha algo que incomodava o Dirceu. Uma inquietude, uma angústia, achava que não estava vivendo com propósito, né? Não estava mais se encontrando ali, e foi numa jornada de autoconhecimento, num treinamento, numa imersão de autoconhecimento que o Dirceu se descobriu aí, então, um mentor de autoconhecimento. Então, o papo hoje vai envolver muitos temas aí, terapias, espiritualidade, diversas áreas que o Dirceu tem afinidade, tem conhecimento, expertise, já ajudou muitas pessoas a se transformarem, a se encontrarem, e eu tenho certeza que algumas pessoas que vão escutar esse episódio hoje vão ter algum insight aí, quem sabe. Dirceu, um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo ao Vivi e Aprendi Podcast. Eu sei que a agenda sempre de todas as pessoas é apertada e tirar esse tempinho para estar aqui conosco é um privilégio para nós. Imagina, satisfação a minha, gratidão pelo convite, pela oportunidade da gente tocar nesses assuntos todos que eu sei. Muita gente olha para eles, mas nem todo mundo tem coragem de olhar de verdade, com profundidade para todos eles. Então, penso que a gente pode sim tocar muitas almas com esse bate-papo. Uau! Conta pra gente como que era a tua vida antes, lá no começo, nessa época de TI. Você fez faculdade, tinha todo um projeto pessoal, profissional, tava tudo indo bem. Como é que era a vida nessa época? E por que dessa questão da inquietude? Dani, eu penso que para quem saiu do interior de São Martim, da roça, lá nos seus 17 anos e foi enfrentar a cidade grande, na época Tubarão para mim era uma cidade grande, né? E fazer a faculdade e se colocar no mercado numa área em que na década de 90 ainda era só futuro, era só promessa, e construir uma carreira nessa área e chegar numa posição de diretor, uma posição de sócio de uma grande empresa nessa área, médio porte, grande porte dessa área, era uma realização profissional sem igual. Não tinha nada que não tivesse realizado profissionalmente quando eu cheguei nessa posição. Mas dentro tinha alguma coisa queimando, alguma coisa não estava fechando. Por quê? Apesar de toda a realização profissional que refletiu aí também numa família constituída, em casa, em oportunidades, eu não me sentia 100% realizado e satisfeito. Isso era contraditório. Olhando o cenário constituído, era muito contraditório. E a partir disso começou uma busca de tentar entender sobre a minha personalidade, entender sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre propósito, sobre os porquês, sobre os porquê sim, os porquê não. E aí eu girei muitos treinamentos, conheci muitas pessoas, viajei para muitos lugares para fazer treinamento, até que eu caí num treinamento aí de final de semana, uma imersão em Porto Alegre, e aí começou a mudança. E aí, como que foi essa decisão? Você foi fazer um treinamento, se encantou com aquele treinamento, fez algumas descobertas sobre si mesmo. E como que foi? Deve ter voltado de Porto Alegre com a cabeça borbulhando sobre o que fazer. Esse processo entre aceitar algumas coisas até decidir fazer uma transição de carreira, porque você já tinha o quê? 40 anos nessa época da transição de carreira.
Então, é uma ousadia, querendo ou não, já estava com uma empresa, já tinha 40 anos de idade, tudo bem estabelecido. Como que foi essa decisão de fazer a transição de carreira? Dani, como eu estava numa busca muito grande de encontrar este lugar, tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Depois que eu fiz o treinamento, ele abriu um mapa na minha frente e explicou toda uma trajetória de vida. Me fez compreender as decisões que eu tomei, os porquês dessas tomadas de decisões, os porquês das minhas escolhas, sejam profissionais, sejam familiares também, da relação com amigos, sócios. Então, quando esse mapa se abriu na minha frente, alguém que já vinha numa busca de encontrar algo, um propósito, de fazer uma migração de carreira, de trabalhar com algo diferente de TI. Nada contra a TI, muito pelo contrário. Muito realizado e feliz na TI. Mas precisava de algo mais. Tinha algo que ali não preenchia. Quando isso casou, foi muito rápido. Em 6 meses eu estava na nova função. Eu já tinha feito a parte da migração de carreira. Mas antes de conhecer essa ferramenta e esse treinamento, foi um processo de 4, quase 5 anos de busca. De busca de autoconhecimento, de um processo mais introspectivo, de um processo de tentar entender, de curar feridas, de olhar para dentro. Fala mais disso, de curar feridas, de olhar para dentro. Como é esse processo? Como as pessoas conseguem acessar essa caixa preta que está lá escondidinha e o que encontra? Por que as coisas começam a fazer sentido? Como que é isso? O que você, por exemplo, descobriu sobre si mesmo para fazer sentido? É um processo que nem todos têm a ousadia de fazer. Porque a vida vai nos levando e nós vamos nos adaptando à sociedade, aos padrões, aos costumes. E a vida vai acontecendo nesse processo, sem muito a gente tomar decisões. Nós acreditamos fielmente que nós estamos no controle da nossa vida e, de fato, nós não estamos. E quando nós nos defrontamos com algo que é mais forte do que nós e que está nos empurrando para algum lugar, a gente precisa reverter esse movimento de força para lá. E o caminho é de dentro para fora. Essa busca para dentro. Só que para chegar dentro e encontrar os teus porquês, você tem que abrir muitas janelas. Tem que descortinar muitas camadas. É como uma cebola. Cada processo tira uma casca. Você descobre algo novo sobre você. Um novo processo, você tira mais uma casca e descobre mais algo sobre você. E você vai passar a vida inteira, você não vai descobrir tudo sobre você. Mas cada camada dessa que sai é revelador. E é como que uma cura ao você descobrir algo sobre você. E aí você pode tomar decisões que são mais coerentes com a tua vida. No meu caso, as escolhas de TI foram muito relacionadas às minhas habilidades. Sempre fui muito bom em lógica, matemática e com uma busca de uma profissão que me desse uma realização de vida, chegasse a um status social que eu desejava chegar. Mas ela não preenchia um outro lado meu, que é um lado humano, um lado de cuidar de pessoas, um lado de ter uma realização que não encontrei na TI. E essa força interna minha, esse querer, a gente pode dizer às vezes até um desejo de alma, ou um propósito de vida, aí depende do quanto cada um olha para esses lugares. Quando isso está dentro de nós, isso exerce uma força muito grande em nós. Em algum momento, isso vai romper. Cedo ou tarde, vai romper. Quanto antes a gente puder olhar para isso, melhor. Que a gente evita uma série de frustrações, de problemas, né? Mas, no meu caso, isso se estendeu além do ponto, a ponto de eu começar a adoecer. Eu estava adoecendo. Porque a vontade era muito grande, o desejo interno era muito grande, mas as camadas externas ainda me diziam: você tem habilidades com informática. E adoecer em que sentido? Assim, em que sinais e sintomas você sentia, por exemplo? Vários sintomas. O primeiro deles, depressão.
Então, essa estafa mental de não poder lidar mais, né, com os seus pensamentos e chegar nessa confusão mental. Então, eu tive um processo depressivo. Saindo do processo depressivo, começaram a aparecer outros sinais. Entre eles, sinais físicos. Comecei a ter problemas estomacais, problemas intestinais. E isso se repetiu ano após ano. E aí acendeu um alerta muito grande. Estava na hora de alguma coisa acontecer. Mas nesse processo eu não encontrava a saída, né? Eu ia para um lado, ia para o outro, fazia uma terapia, encontrava uma ferramenta de autoconhecimento e nenhuma me revelava os porquês. Porque essa prisão relacionada ao status e à segurança financeira que a TI me dava naquela condição que eu estava, esse apego ao fato de eu ter determinadas habilidades e considerar que talvez outras habilidades seriam muito desafiadoras de serem desenvolvidas. E essa zona de conforto me deixava preso. Mas, ao mesmo tempo, era uma zona totalmente desconfortável. Porque essa força interna, ela gerava esse desconforto. Vai, rompe, muda, migra, faz diferente. E havia ali uma película protetora que impedia que isso acontecesse. Explica melhor esse processo de cura. A partir do momento que a gente aceita determinadas coisas. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu já fiz alguns treinamentos também de autoconhecimento. E eu sempre me percebi, né, como alguém perfeccionista, estudiosa ao extremo, dedicada e ao ponto de, às vezes, um 9,5 não ser o suficiente, assim, de eu ficar frustrada com um 9,5. Mas é aquela história de a gente não entender por que nós somos assim. E um dia, num processo desse, de autoconhecimento, num exercício desse, eu lembrei de uma passagem da minha infância que me marcou demais. E que aí passou a fazer sentido. Eu morava em Florianópolis, estava na primeira série, ou no pré. Eu me lembro do meu irmão, de um professor, pedir para eu ir no quadro responder uma conta de matemática, preencher um número. E eu não soube responder. Eu não sabia a resposta. Eu me senti tão frustrada, eu me lembro dessa cena com muita clareza. E quando terminou a aula, o meu irmão foi me buscar na porta da sala de aula e o professor falou assim para o meu irmão: a sua irmã precisa estudar mais. Ela não sabe a matéria. Ela não sabe. Isso para mim, quando eu me lembrei dessa passagem, fez muito sentido. Porque sempre eu entreguei algo a mais, sempre eu fiz além. Era para ajudar aquela menina que não soube responder aquela conta de matemática. Então, claro, aquilo para mim foi um gatilho que me ajudou a ser destaque de várias formas, a ser melhor aluna, a ser boa naquilo que eu faço. Mas, por vários momentos, de alguma forma, eu posso ter me sentido escrava dessa pressão que eu mesma causava para mim. O dia que eu aceitei, que eu, assim, nossa, que eu me perdoei, que eu acolhi aquela menina, eu me senti curada e eu me senti mais leve, apesar de eu ser assim, de eu ser dedicada. Então, eu queria que tu desse exemplo de pessoas que de repente passaram por ti, de coisas que aconteceram contigo, porque às vezes para as pessoas que nunca passaram por um processo de cura, para as pessoas que nunca mergulharam no mar de dentro, talvez elas não entendam quando a gente fala isso de cura, de aceitação. O que tu já vivenciou nesse sentido? E essa minha história faz sentido? Dani, total. Que idade você tinha nessa época? Eu devia ter uns 6 anos de idade. Caramba. Então vamos olhar assim, eu falei em cebola, né? Quando acontece essa cena contigo, que aconteceu comigo e acontece com todas as crianças, nós criamos mais uma camada de proteção. A tua camada de proteção foi estudar mais. A camada de proteção, que traz sempre um benefício e um malefício. Traz um bônus e um ônus, uma luz e uma sombra. Agora, faz o seguinte exercício. Pega essa criança de 6 anos que lembra disso e começa a retroceder ela
para 5 anos, para 4 anos, para 3 anos, 2 anos, 1 ano, meses, semanas, dias, momento do parto, útero. Quantas situações cada um de nós viveu, precisou se proteger e criou uma camada de proteção, das quais nós não fizemos nem ideia, não temos lembrança nenhuma. Se essas que a gente tem lembrança, a gente já levou décadas para conseguir olhar e curar, imagine então quando a gente está falando dessas camadas que são criadas antes. Nós viemos com um código, né? Uma maneira para viver. Tá aqui, você tem um código de vida, agora é só viver. E esse código seria maravilhoso. Só executar esse código e todos nós seríamos felizes, todos nós teríamos uma relação harmoniosa. Só que quando nós viemos para essa vida, nós lidamos com essas situações que são desconfortáveis e criamos um segundo código, que é um código de proteção, para nos proteger de tudo isso. Um mecanismo de defesa, principalmente na infância. Por que principalmente na infância? Como nós ainda somos uma árvorezinha muito pequena, tudo que acontece com essa pequena árvore na infância da árvore, ela vai moldar se a árvore vai crescer mais torta para a esquerda, torta para a direita, se vai colocar mais galhos, menos galhos. Conosco não é diferente. A depender do que acontece nessa primeira infância, nós também somos moldados. Mas não temos consciência disso, porque fica gravado no nosso inconsciente. E muitas dessas histórias, que bom que fica no inconsciente. Muitas dessas situações, que bom que está no inconsciente, porque realmente seriam muito perturbadoras a gente voltar lá e recuperar essa memória, né? Então o processo de cura de nós adultos é voltar nestas camadas, abrir elas, olhar para elas, compreender elas, aceitar, ressignificar e tomar uma decisão de caminhar uma nova vida, uma nova direção, uma nova história, de recomeçar a partir daquele lugar. Mas eu só consigo fazer isso voltando lá, abrindo, olhando, aceitando, ressignificando. Deixando debaixo do tapete, vai continuar sujo. Deixando no porão, vai continuar bagunçado. Trancando num quarto escuro, vai continuar amedrontando. Eu só limpo a sujeira se eu levanto o tapete e varro debaixo dele. Eu só perco medo do quarto escuro se eu abro a porta e eu entro e vasculho aquele quarto escuro. Eu só me livro do lixo do porão se eu entrar no porão e fizer uma faxina lá dentro. Então a nossa cura interior, o nosso processo de cura é da mesma forma. Várias são as ferramentas, várias são as técnicas, várias são as possibilidades, mas todas elas vão passar por este mesmo lugar. Não só crianças criam camadas, adolescentes, jovens, adultos criam camadas também. Então não é raro chegar em sala ou na mentoria pessoas que têm camadas de proteção da sua vida adulta. Mulheres que estavam em relacionamentos onde eram subjugadas, né, onde sofriam às vezes até agressões. Adolescentes que tinham uma personalidade, habilidades e um desejo de viver uma vida X ou Y, mas pais que por restrições da sua própria personalidade, da sua própria condição cultural, religiosa, social, determinaram direcionamentos diferentes e que chegaram então esses adolescentes na vida adulta com muitos problemas, ou crianças que vivenciaram ambientes, seja na família, seja na escola ou na sociedade, que geraram problemas e que na vida adulta ainda reflete isso na sua personalidade, na sua maneira de ser, e que a gente, ao abrir esse lugar, ao acessar esse lugar e ressignificar ele, dá para essas pessoas uma nova condição de vida. Assim como para mim, era um quarto escuro poder fazer uma migração de carreira, era assustador, era amedrontador, já tendo uma família constituída, filhos com uma dependência financeira minha, né? Então era um quarto escuro para mim. E esse quarto escuro, ele foi criado na minha infância.
dos medos que eu passei. Numa época em que a gente mal tinha energia elétrica, né? Onde as crianças precisavam ir a pé para a escola. Enfim, não condenando a minha origem, muito pelo contrário, validando ela. Mas com a graça de ter tido a oportunidade depois de adulto de acessar esses momentos e ressignificar todos eles para que eu pudesse não ter mais o medo do quarto escuro, da migração de carreira na altura dos meus 40 anos. De fato, eu estava com 39 anos quando eu fiz essa migração. Então, para as pessoas entenderem, você fez um treinamento que se chama Enneagrama, certo? Aí você se descobriu lá, removeu essas camadas da cebola, criou a coragem para fazer a transição de carreira, e essa transição de carreira foi como? Para que nicho? Para que você fez para mudar e viver então esse lado mais humano que você tinha vontade de viver? Exatamente. Enneagrama da personalidade é o treinamento que eu fiz. Eu fiz em Porto Alegre num final de semana. Foi tão impactante olhar para isso e compreender sobre mim ao olhar por Enneagrama, que eu entendi que essa ferramenta era muito poderosa para as pessoas não terem acesso a ela. Para elas precisarem ir a Porto Alegre, ou saírem do Brasil, ou irem para São Paulo para ter acesso a uma ferramenta tão importante e de tanta luz sobre quem nós somos e por que nós somos da maneira que somos, que eu decidi trabalhar com esta ferramenta, trazer esta ferramenta para cá. Não tinha aqui na nossa região essa ferramenta, não estava disponível aqui na nossa região, então justamente escolhi ela para trazer para cá. E foi um processo de 6 meses, sentei com meu sócio, né? Programamos a minha saída da sociedade e também da função que eu tinha, repassar as minhas as atribuições, e num período de 6 meses eu saí da empresa de TI e iniciei o processo com o Enneagrama. Como ter certeza se a decisão da mudança é acertada, é assertiva, é certa? Tem algum indício? Tem alguma luz? Tem algum sinal que te ajudou nessa decisão? Que pode ajudar para quem deve estar passando por esse momento de transição? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que a decisão é essa? Tem, Dani. Imagine assim, um bebê na barriga da mãe. Uma gravidez de 9 meses. Chega um momento que o bebê está como dentro da barriga da mãe? Pronto para nascer. E desconfortável. E está muito grande para um ambiente pequeno. Um ambiente que já cresceu tanto quanto poderia, né? Que já fisicamente já chegou no seu limite. E o bebê está extremamente desconfortável. Ele já tem força muscular, ele já tem toda uma dinâmica da qual ele não cabe mais naquele lugar. Então, o primeiro indício é o desconforto. Se você está desconfortável, precisa olhar para isso. Alguma coisa não está legal. Ou você está muito grande para o ambiente, ou aquele ambiente não é mais o ambiente apropriado para você, e aí você precisa fazer algo. No segundo lugar, o bebê quando nasce, o ambiente aqui fora é muito melhor do que o ambiente lá dentro? Não. É desconfortável. Já dói para respirar a primeira vez, é difícil para ele a sucção no início, a pele deixa de ter aquele líquido gostoso e passa a ter texturas que não são agradáveis para aquela pele. Então vai ser desconfortável de qualquer forma. Mas ele já sabe que lá não é mais o lugar dele. E isso é o mais importante. Onde eu vou pode não ser confortável no início, mas vai ser melhor de onde eu estava. Segundo, nós seres humanos racionais que somos, tendemos a resolver a nossa vida pela razão. Verifico, analiso pontos positivos, negativos, converso com um, estudo, pesquiso e deixamos de lado 2 lugares muito importantes. Ou 3, talvez. Um deles são os nossos instintos mais primitivos,
que nos ajudam no nosso dia a dia. É com eles que a gente desvia o carro para não bater. Não é com a razão, que não daria tempo de pensar. A gente usa só o instinto. Esse seria um deles. Mas tem outro lugar que nós temos que é muito bonito, que é a nossa intuição. E nós ignoramos a nossa intuição, porque a nossa mente é muito barulhenta, está o tempo todo querendo nos ajudar, mas ao querer nos ajudar, ela se excede e muitas das vezes ela atrapalha. Sendo que, se nós silenciássemos a mente e apenas escutássemos o nosso intuir, o que vem de dentro, eu poderia dizer o que vem do coração, aquilo que eu sinto que é bom para mim, que é melhor para mim, bastaria apenas sentir, ou seja, intuir. E nós saberíamos realmente fazer essas escolhas sem muita dúvida. Porque, apesar da escolha, nós vamos ter desafios. O ambiente vai ser desconfortável. Não é sobre ter um ambiente totalmente melhor ou pior. Não é sobre isso. É sobre aquilo que faz sentido para mim. Porque isso me dá força para seguir, para continuar. Se eu estou seguindo o meu coração, se eu estou seguindo a minha intuição, eu tenho muito mais forças do que quando eu não estou seguindo esse lugar. Tem um outro lugar também que às vezes nós ignoramos e que a gente pode também convidar algumas pessoas a olharem, que é a conversa, a comunicação com algo maior do que nós. Algo que está além de nós. Mas a gente acaba deixando de lado também. Porque não é visível, não é palpável. Daí a gente desconfia se existe ou se não existe, se é fato, se não é fato, se é bom, se não é. E a gente ignora esse lugar. Mas nós temos esse lugar de conversar com aquilo que a gente pode chamar de Deus, daquilo que nós podemos chamar de espiritualidade, daquilo que nós podemos chamar de universo, de energia. Não importa o nome que a gente dá. O que importa é que a gente tem essa convicção de que existe algo maior, algo além. E quando eu tenho essa convicção, eu posso acessar esse algo além. E a partir disso também entender qual que é a minha missão, o que a minha alma está querendo dizer, qual que é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui. Mas claro, isso vai depender das convicções pessoais de cada um. Sim. Dirceu, e aí você começou então a dar treinamentos por meio dessa ferramenta. Então você começou a ter contato com muitas pessoas, muitas histórias, e aí começou de verdade a viver o teu propósito de transformar e fazer com que outras pessoas passassem por aquela transformação que você mesmo passou. Eu imagino que você já deve ter vivenciado muitas situações incríveis e experiências que são muito energéticas, espirituais. Eu imagino que você já deve ter passado por muitas coisas assim. A minha pergunta é: tem alguma situação que te marcou demais, que tu possa compartilhar com a gente? Tem várias, Dani. Eu lembro numa sessão em Florianópolis. O treinamento é dado em turmas. Nós juntamos cerca de 20 pessoas, 25 pessoas. Ensinamos o enneagrama, as personalidades. Cada um identifica a sua personalidade e depois as ferramentas. E numa dessas sessões de identificação, nós estávamos em Florianópolis e uma mulher começou a relembrar o porquê ela tinha a sua personalidade. E ao relembrar o porquê ela tinha essa personalidade, porquê ela tinha essas camadas, porquê ela tinha esses mecanismos de defesa e que às vezes era agressivo e às vezes era intempestuoso e às vezes ela tinha atitudes que ela não queria ter com familiares, com o marido e até com colegas de trabalho, com colaboradores da empresa dela, aquilo mexeu muito com ela. E ela teve ali um processo de se conectar com aquela dor muito grande, abriu a camada, abriu aquela janela para que ela pudesse olhar, e ela olhou para esse lugar. E ao olhar para esse lugar foi muito forte para ela. Quando ela chegou em casa, ela teve uma sequência de vômitos. Ela vomitou muito, a madrugada inteira. E no outro dia, ela me ligou emocionada. Dirceu, eu não sei o que aconteceu, mas o meu corpo mudou
Eu sempre tive um formato de estômago e de barriga que eu não gostava. E mudou o formato do meu estômago, da minha barriga. E eu tô sentindo uma paz e uma leveza tão grande. Eu verdadeiramente perdoei aquelas pessoas que me fizeram mal na minha infância. E eu não sou mais a mesma pessoa. Então aconteceu uma catarse muito forte naquele ambiente, naquele momento, com aquela egrégora, com aquela energia daquelas pessoas, que se reverberou fisicamente depois, primeiro emocionalmente, depois fisicamente com o vômito, e que refletiu na mentalidade dela, na maneira dela olhar para todo aquele passado, ressignificando e tendo a oportunidade de recomeçar. Foi um momento muito forte desse processo, porque foi um momento mais terapêutico. Mas tem outras histórias. Eu lembro de uma outra mulher que estava casada há 19 anos. 19 anos casada num relacionamento que não foi ela que escolheu. Aconteceu. Foi empurrada pela família por conta da situação da gravidez. Você precisa casar, você precisa fazer isso. E ficou nesse relacionamento onde ela não era feliz e suportou ele por 19 anos. Quando ela entendeu a personalidade dela, entendeu que nessa personalidade tem muita coisa boa, mas que havia ali uma submissão, uma dificuldade de dizer não, uma dependência emocional, ela ressignificou tudo isso e se permitiu, então, fazer o movimento de sair daquele relacionamento que não fazia bem para ela, não fazia bem para o esposo, não fazia bem para o filho, não fazia bem para ambas as famílias. Ou seja, não fazia bem para ninguém. E todos puderam ressignificar e recomeçar a sua vida de uma maneira mais leve e feliz também. Então são alguns exemplos assim muito fortes, muito marcantes, que me arrepiam até hoje e que representam um pouco dessa alegria de poder estar fazendo esse trabalho. Você contando essas histórias, eu lembrei de uma história também que eu vivenciei numa situação assim coletiva de treinamento, em que eu conheci uma moça e aí depois eu fui ver, eu tinha algo em comum com ela, assim, de uma cidade, enfim. E ela era uma moça que ela tinha problemas de relacionamento com o marido dela, problema de relacionamento com as pessoas, ela sentia um bloqueio muito grande em se relacionar e o casamento dela já estava assim à beira de realmente terminar, porque o marido dela dizia para ela que ela tinha algum segredo, ela tinha algo que ela escondia, ele não sabia o que era, mas ele sentia que ela tinha algo que ela escondia. E ela nos compartilhou a sua história, que era uma história de abuso sexual com o próprio padrasto. Ela era uma filha adotiva, foi adotada por uma família com outros filhos e ela era abusada sexualmente pelo padrasto. Então, uma história pesada. Nunca ninguém... Ela falou pra ninguém essa história. Ela guardava com ela, lá no íntimo dela, todas as dores, todas as memórias. E, obviamente, tinha algo que ela não conseguia se entregar de corpo e alma pro marido dela, de alguma forma. E aí, então, foi conseguindo acessar essa história, conseguindo encarar, vivenciando essa ferida, essa dor, verbalizando, compartilhando, que ela criou coragem para compartilhar com o marido dela. E aí depois de um tempo eu acompanhei ainda ela pelas redes sociais e eu vi que ela estava bem com o marido, tiveram um filho, ela era outra pessoa, outro semblante, assim. E aí, é tudo isso que a gente está falando agora, né? Que muitas pessoas, às vezes, tentam esconder a ferida, tentando colocar uma pedra por cima, porque cada vez que mexe na ferida, sangra e dói. E aí a ferida realmente nunca cicatriza, né? Porque quando cicatriza, fica a marca. Não deixa de existir, né? Não é esquecer. As pessoas querem dizer isso, eu tenho que esquecer o que aconteceu, né? E na verdade é justamente aceitar, perdoar, enfim. Mas eu tô falando sobre esse assunto para te fazer uma pergunta agora bem específica. Eu li um livro uma vez que se chamava assim, O Poder do Discurso Materno, da Laura Gutman. Foi bem na época da minha maternidade, que eu li muitos livros sobre maternidade, mergulhei muito nesse universo, assim.
E essa história dessa menina relacionada a um padrasto, qual que é a importância, agora aqui uma pergunta de mãe e também uma pergunta de filha, como sou, a importância dos nossos pais na nossa constituição, na forma como a gente se enxerga, se vê, na forma como a gente tenha perspectivas para a vida. E de que forma a gente pode ser mais assertivo com os nossos filhos também? Cara, essa pergunta é ouro. É ouro. Nós, como pais, e os nossos pais, tem um impacto muito grande em quem nós somos. Primeiro, se a gente for olhar a ciência, geneticamente nós herdamos uma carga muito grande deles. A ciência sabe que nós herdamos aí a genética de 6, 7 gerações anteriores à nossa. Essa carga genética vem até nós. Mas claro que nossos pais é que contribuem mais, que eles estão mais próximos, né, nessa hierarquia. Então só ali a gente já tem muita coisa. Toda uma questão cultural impregnada ali na família vai ser muito forte em constituir quem nós somos. Então, eles repassam muito da cultura, dos costumes, dos valores, valores morais, éticos, religiosos, caráter. Muito disso eles vão transferir para nós. Mas tem uma parte que é uma parte mais delicada, que é nossos pais e nós, como pais, também temos as nossas próprias feridas. Uhum. E ao nós ignorarmos essas feridas e irmos para a vida com essa dor, nós acabamos também refletindo essa dor no nosso comportamento, e isso vai refletir também numa ferida nos nossos filhos. Então, uma maneira muito bonita e muito gentil de nós ajudarmos os nossos filhos é nós nos permitirmos curar as nossas feridas. Quando nós nos permitimos olhar para aquilo que precisa ser tratado, melhorado dentro de nós, sem buscar culpados, não é sobre isso, é sobre nós cuidarmos de nós. Nós atingimos um outro patamar de equilíbrio, seja emocional, espiritual, mental e físico, que vai refletir automaticamente na educação, no crescimento e no bem-estar dos nossos filhos. Eu costumo dizer para os meus participantes que nós ajudamos muito os nossos filhos quando nós não os atrapalhamos. E não atrapalhar os nossos filhos é saber cuidar das nossas próprias feridas, é olhar para esse lugar. Infelizmente, até pouco tempo atrás, os pais não tinham essa possibilidade. Nem existiam ciências, conhecimentos, terapias e possibilidades que nós temos hoje. Então, não podemos olhar para o passado e culpar. Ninguém tem culpa daquilo que não sabe, né? Que ignora. Sim. Mas hoje nós temos muitas possibilidades. Hoje, sim, nós temos muitos convites. E essa coragem de aceitar esses convites e olhar para aquilo que nós podemos olhar dentro de nós para refletir na criação dos nossos filhos é o maior presente que a gente pode dar para eles. Porque educação, valores morais nós vamos continuar dando. Mas tem algo do nosso inconsciente que gera espinhos do lado de fora, porque tem dor do lado de dentro, que nós merecemos olhar também e refletir um melhor para os nossos filhos. Dá um exemplo disso. Imagine meu exemplo. E aí o feedback do Gabriel quando eu fiz o Enneagrama, meu filho mais velho, né, que estava ali com 10, 11 anos quando eu fiz o Enneagrama. Por ter um quarto escuro onde eu tinha meus medos, né, e ele me dava as inseguranças, como que esse meu quarto escuro das minhas inseguranças e dos meus medos refletia no meu filho? Como um pai super protetor. Era maldade minha? Não. Era a melhor das boas intenções em super proteger o meu filho. Estar atento, acompanhar ele nos detalhes, estar muito próximo dele. Mas, ao querer o melhor para o meu filho, baseado uma parte num quarto escuro das minhas inseguranças, dos meus medos, eu super protegia. Então, algumas coisas que ele já tinha vontade de fazer sozinho, aventuras que ele queria realizar, experiências que ele queria viver, eu, como um pai super protetor, não deixava. Porque a minha insegurança interna refletia na super proteção que eu fazia sobre ele.
Então, esse é um exemplo que é muito comum, inclusive. Muito comum na sociedade. As pessoas super protegerem os filhos pelos medos que elas têm dentro de si. Quando eu curo essa ferida interna desse quarto escuro, desse medo, desse desconhecido, né? Eu também me permito dar mais corda, dar mais liberdade, dar mais autonomia para as pessoas que eu amo. Muito bem. Dirceu, trocando de assunto, mas ainda assim dentro dessa temática, perdão. Muitas pessoas dificuldade de perdoar, sim, mas não só sobre isso. Algumas falam assim: eu não vou pedir perdão porque eu sei que a pessoa não vai me perdoar, ou eu sei que a pessoa não vai querer conversar. O perdão é para quem perdoa ou é para quem é perdoado? Não sei se entendeu essa pergunta. Existem algumas regras básicas da vida que a gente vai aprendendo com o tempo. E uma delas, que a gente ignora muitas vezes, é o perdão. O perdão é uma chave de libertação. As pessoas que guardam dentro de si uma mágoa, um ressentimento por alguém, elas estão presas dentro de uma cela que elas escolheram entrar, trancar, e elas estão de posse da chave. Olha, e ficam presas lá dentro. Ou dentro de uma cela, ou acorrentadas. Eu sou da época dos Trapalhões. Eu também sou. E os Trapalhões tinham aquelas bolas de ferro que eles amarravam nas pernas, lembra? Então, essa é uma boa maneira de nós entendermos tudo aquilo que nós não perdoamos na nossa vida. Cada perdão que eu não concedo, cada perdão que eu não dou para outra pessoa, ou cada mágoa que eu armazeno dentro de mim, é uma bola de ferro dessas que eu prendo a minha perna. E a vida vai ficando pesada. As relações vão ficando pesadas. E esse peso vai se transformando em lamentação, em queixa, em cansaço, em esforço desmedido. E isso tudo paga um preço. Quando eu entendo essa dinâmica e sei que a chave está comigo, e é uma escolha minha liberar essa bola de ferro ou não, eu mudo o jogo. E aí eu vou libertando esses pesos da minha vida e a minha vida começa a ficar mais leve, harmoniosa. É uma chave que a gente não pode jogar fora. Se tem algo que eu ainda não consigo perdoar, se tem alguém que eu não consigo perdoar, eu preciso trabalhar isso urgente. Era isso que eu ia te perguntar. Eu já estava aqui matutando. E qual é, então, o caminho para quem não consegue perdoar? Para quem não encontrou essa chave do perdão para aquela pessoa, para aquela situação? Primeiro é importante entender que, muito provavelmente, quem tem desafios de perdoar o outro, e essa é uma máxima, provavelmente todas as pessoas acontece isso, quem tem desafios de perdoar o outro ou outras situações é porque tem uma série de coisas sobre si mesmo que não perdoa. Tem uma série de situações que se culpa, que está ressentido consigo mesmo e magoado consigo mesmo. Então o caminho para que eu consiga desenvolver a capacidade de perdoar o outro é começar pelo perdão em relação a mim mesmo. Tirar todos os ressentimentos que eu tenho de mim, daquela prova que eu não tirei 10, daquela ida para o quadro que eu não soube responder, daquele dia em que eu falei algo para outra pessoa que deixou ela triste e eu me sinto ressentido até hoje por ter dito aquilo, daquele movimento que eu fiz ou não fiz e eu me culpo porque foi culpa minha. Perdoar a si mesmo é o princípio para que eu consiga desenvolver a capacidade de perdoar as outras pessoas. Uau! O que te move? O que te faz acordar de manhã e dizer:
Bom dia, estou começando meu dia. O que é o teu combustível? O primeiro, são vários, né? Mas o primeiro combustível é a gratidão de poder ter essa experiência que a gente está tendo aqui. Só por isso. Já vale. Já me dá gás. Já me dá motivação de levantar e fazer um novo dia. Esse é o primeiro. Aí, claro, depois tem os secundários, né? A motivação da minha família me motiva muito. O meu trabalho também me dá essa motivação. Os feedbacks que eu recebo dos participantes, as provas que eles me mandam, as fotos, os áudios, os presentes que eles me dão. Enfim, tudo isso também são energias. Mas a primeira é a gratidão por essa experiência. E agora, vivendo essa nova fase, digamos assim, da tua vida, diferentemente daquela fase anterior que te faltava algo, que já estava se somatizando em doenças físicas, hoje, viver uma vida que você sente que tem mais sentido, que tem mais propósito, que faz sentido mesmo, né? É diferente? Que sensação é essa? Porque muita gente fala assim, qual é o teu propósito? Não é bem romantizado isso? Mas será que isso é algo teórico ou isso é algo sentido? Eu penso que você sabe quando você está vivendo o teu propósito, quando isso se torna extremamente desafiador na tua vida. É extremamente desafiador viver o propósito. Fala mais sobre isso. A TI está em alta. As redes sociais estão em alta. O tráfego pago está em alta. Tudo aquilo que eram habilidades antigas que eu tinha, hoje são super valorizadas. Eu tenho colegas que trabalham de casa, usando pantufa, ganhando horrores em dólar para empresas de fora. Enquanto eu acesso pessoas que estão com camadas e mais camadas de proteção e vários espinhos apontados, e quando eu digo vamos abrir essas camadas e ver a origem desses espinhos, parece que os espinhos crescem. E elas dizem, não quero olhar para isso, tá bom assim, agora leva fulano, leva ciclano, eles estão precisando, que é a nossa tendência como ser humano, sempre terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade. Então tem um desafio muito grande em viver de propósito. Imagine alguém que tem o propósito de acabar e erradicar a fome na África. Alguém que tem um propósito de ser enfermeiro, enfermeira. Olha como é desafiador o dia a dia dessas pessoas. Então viver de propósito não é tão romântico assim. Mas ele paga um salário que é o salário emocional. E isso te move. E hoje isso me move e a única coisa que falta para mim é tão bom, preciso chegar a mais pessoas. É tão bom que eu preciso, ou eu tenho a necessidade, eu tenho a sensação que eu não quero mais só cuidar de adultos. Eu quero levar isso para as crianças. Para que elas possam fazer gestão disso na hora de formar a camada. Na hora de decidir criar aquela proteção ou não, elas poderem ter esse entendimento. Então hoje é isso que é o desafio da parte de viver de propósito, que não é tão romântico assim, não. Mas no começo desse episódio você falou assim, que quando a gente tem um propósito, é algo tão forte dentro da gente que chega uma hora que isso vai se manifestar. Isso para mim é tão claro, faz tanto sentido, que quando você falou isso, na hora eu já me situei nessa fala e lembrei que isso aqui faz parte dessa vivência do propósito, justamente. Porque assim, nós estarmos aqui fazendo um podcast, nós tiramos um dia do nosso trabalho, a gente está aqui produzindo,
começando passinho por passinho, mas cada pessoa que é impactada, aquilo faz muito sentido e aquilo preenche muito a gente. Os feedbacks que vêm, a nossa própria transformação, porque cada vivência que a gente tem aqui, a gente sai daqui fervendo e pensando e matutando e as coisas vão fazendo sentido, né? Então, eu vejo muito isso, assim, nas pessoas que às vezes estão lá no seu trabalho e daqui a pouco voltam a fazer uma coisa que faziam lá quando eram jovens e que tinham muito prazer em fazer aquilo e de repente o seu propósito, a sua habilidade, aquela sua capacidade única que você veio para fazer tá ali, né? E a pessoa não consegue enxergar. Então, muitas vezes realmente essa força que vem de dentro, em algum momento ela vai se manifestar. E falando sobre isso, em força que vem de dentro, você acredita em sinais assim que a vida traz? Eu acho que eu compartilhei contigo uma outra conversa que nós tivemos, que para mim começou a aparecer muito um número em inúmeras situações e eu fui entender que número era aquele, né? E você falou para mim algo do tipo, eu acho, de numerologia, de esoterismo, de tantas formas de manifestações, digamos assim. Que mais de habilidades você tem? O que você percebe? O que o universo comunica? Que experiências que você já viveu nesse sentido? Olha, uma vez eu escutei uma definição sobre coincidência. Nunca mais esqueci. As coincidências existem para que Deus continue no anonimato. Eu nunca tinha escutado essa definição, mas é perfeita. Ou seja, não existem coincidências. Está muito mais para providência. Aquilo que o universo está construindo, conspirando para que o que precisa acontecer, aconteça. E quanto mais nós estivermos atentos a esses sinais, menos trabalho para o universo nós vamos dar. Porque enquanto nós não entendemos o recado, nós seguimos a nossa vida e o universo precisa, ou Deus precisa, construir outras maneiras de nos alertar e de nos convidar. Então, essa maneira de estar atento às coincidências, aos números, aquilo que aconteceu. E eu vou trazer uma experiência minha que para mim é muito forte, várias experiências, mas uma que é muito forte. Eu sempre falei em sala que um dia eu quero levar o Enneagrama para as crianças. Um dia eu quero levar o Enneagrama para as crianças. E fiquei falando. No ano passado, uma colega trainer e franqueada do Rio Grande do Sul me liga: Dirceu, tem uma amiga minha, muito querida, enneagramada, que está de mudança para Florianópolis. Você recebe ela aí, acolhe ela aí, porque ela quer ficar conectada com o Enneagrama, ela adora Enneagrama e tal. Digo, claro, imagina, recebo sim. Então logo ela chegou, a gente marcou um café e se encontrou. No momento em que a gente se encontrou, a sensação é que nós éramos velhos amigos. E a partir disso a amizade se manteve. E eis que ela tem um projeto antigo, chamado Instituto Florescer da Alma, que deseja cuidar de crianças. Nós nos encontramos. E a partir deste encontro que o universo providenciou, está nascendo um projeto para a gente levar autoconhecimento, ferramentas para crianças. Mas Dani, olha só, eu nasci no interior de São Martinho, Vargem do Cedro. Ela nasceu em Palmeira das Missões. Eu fiz Enneagrama em 2019. Ela nem lembro quando fez Enneagrama, há muito mais tempo do que eu. Eu assumi a franquia de Florianópolis, não estava nos meus planos. Eu tinha só franquia no Sul. Mas aí veio a pandemia, a franquia de Florianópolis teve desafios, eu assumi a franquia de Florianópolis também. Então, eu cheguei em Florianópolis. Ela decidiu se mudar para
Florianópolis, mesmo a família sendo de Palmeira, tendo empresas constituídas lá, ainda assim ela se decidiu. Olha quanta coisa precisou acontecer em 40 e poucos anos para que em algum momento nós nos encontrássemos. Não tem como ignorar esses sinais. Você acredita em física quântica? Que o tempo não existe, que tudo aquilo que nós vamos ser, nós já somos agora. Tem alguma filosofia na tua cabeça sobre isso? Sobre a lei da atração, de certa forma, fala muito sobre isso, né? Mas aquilo que a gente quer atrair, aquilo que a gente vai se tornar, que a gente já precisa mentalizar isso agora, intencionalmente ser isso agora, viver agora. Acredita nisso, nesse tipo de filosofia? Sim, com certeza. A questão é classificar aquilo que é para mim e aquilo que não é para mim. Porque muitas vezes eu tenho um plano, eu tenho um projeto de vida, eu tenho uma alma, eu tenho uma personalidade, eu tenho um destino e eu estou buscando mentalizar, estou buscando concretizar coisas que não são realmente aquilo que deveria ser para mim. E cada um vai ter a sua própria história, as suas próprias escolhas, aquilo que faz sentido para si. E quando eu consigo relacionar essas duas coisas, aí sim, o que é meu e que vai ser meu e que faz sentido para mim, com essa força, com esse poder da atração, aí nós estamos no caminho certo. Aí nós conseguimos o melhor de cada um. O desafio é nós reconhecermos a individualidade, porque nós tendemos a espelhar, a modelar. Fulano mentalizou uma casa de 2 andares no alto de uma montanha na beira-mar, sei lá. Então eu também quero mentalizar isso. Mas eu sou outro indivíduo. Eu sou outro ser humano, eu tenho uma outra alma, eu tenho um outro código interno, eu tenho uma outra predestinação. Eu preciso canalizar isso na direção daquilo que eu sou, daquilo que eu vim ser. Muito bem. Dirceu, estamos chegando na pergunta final. Já. E nessa pergunta final, então, eu sempre peço para o meu convidado fazer uma reflexão sobre a sua própria vida, sobre tudo aquilo que passou, sobre a mensagem que a tua vida traz, a tua história. Que exemplo do quê? De que mensagem? Então, passando a régua, fechando a conta da vida do Dirceu, se o Dirceu pudesse olhar para trás, todas essas vivências, conquistas, desafios, vitórias, derrotas, aprendizados, e resumisse tudo isso numa frase: eu, Dirceu, vivi o que vivi e aprendi que... Eu, Dirceu, vivi o que vivi e aprendi que nunca deixe um quarto escuro sem abrir e olhar o que tem lá dentro. Teus medos não devem te parar. Muito bem. Esse foi o episódio de número 19. Dirceu, se você quiser falar sobre as suas redes sociais, onde que as pessoas te encontram. No Instagram, me encontram no dirceus.hoppers ou no Instagram das nossas franquias Enneagrama Sul Catarinense e Enneagrama Florianópolis. Joia! Muito bem, esse foi o episódio de número 19. Você nos acompanha no Spotify, no YouTube e também no Instagram, @viviaprendipodcast, e lá você assiste os melhores cortes de cada episódio. Tchau e até a próxima!